Olá pessoal, então hoje nós vamos ter a aula sobre o Tribunal Penal Internacional, como eu havia dito na aula anterior, né? E é importante aqui a gente estabelecer um pouco o histórico desse Tribunal Penal Internacional. Ele advém de uma série de processos que já estavam em curso, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem no plano internacional um pouco as consequências do final da Segunda Guerra com a perspectiva do Holocausto, especialmente, e aí os chamados tribunais ad hoc, né? Que são aqueles tribunais que obviamente sempre receberam algumas críticas, né, porque não correspondiam adequadamente à disciplina tanto, né, do direito internacional em geral, quanto do direito penal. Porque, percebam, foram tribunais para julgar, né, criados para julgar os crimes, especialmente do fim da Segunda Guerra Mundial, como o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, foram criados pós-facto, né? Então, tribunais criados depois do ocorrido. Então, obviamente que eles cumpriam o princípio da anterioridade e também da legalidade, da tipicidade, ou seja, porque eles estabeleciam tipos penais que eram, né, obviamente que não e julgavam determinadas pessoas em razão da ocorrência desses tipos, do cometimento desses tipos, depois que elas tinham cometido. Então, né, uma série de elementos e de toda uma lógica, de uma doutrina correspondente ao direito penal, também internacional, direito penal doméstico internacional, estavam sendo descumpridos nisso que nós chamamos dos tribunais ad hoc, né? Que são tribunais que não têm aí criados pós-conflito, não têm uma institucionalidade específica, ou seja, não são permanentes também, né? Uma institucionalidade consolidada, não sendo tribunais permanentes e sendo tribunais ad hoc, pós-conflito. Nesse caso, a gente tem como principais tribunais que nos remetem a essa jurisdição penal internacional, Nuremberg e Tóquio. E ainda na década de 90, nós temos os tribunais, né, da ex-Iugoslávia e Ruanda, que ainda são mais criticados até do que os de Nuremberg e Tóquio, por serem tribunais, no caso específico, né, de ex-Iugoslávia e Ruanda, criados a partir de resoluções ainda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, né, tem toda aquela especificidade que a gente já aqui debateu, uma série de questionamentos com relação à conformação desse conselho, ou seja, né, os 5 membros permanentes com poder de veto, poderes aí, né, entes hegemônicos no sistema internacional controlam esse organismo, exercendo ali sua visão política sobre a condução dos conflitos, a resolução dos conflitos no âmbito internacional. Então, toda aquela neutralidade supostamente desejável no órgão jurisdicional, seria extremamente questionável na criação de tribunais a partir de resoluções advindas desse Conselho de Segurança. Agora, o Tribunal de Nuremberg e Tóquio, eles foram criados a partir de um tratado internacional, né, do pós-guerra, que basicamente também estabelece ali as novas diretrizes pós-Segunda Guerra Mundial, estabelecidas pelos vencedores dessa guerra. Então, também há além dessas dinâmicas técnicas relativas ao direito penal, né, que seria, digamos, o não cumprimento ao princípio da anterioridade, da legalidade, essa perspectiva da tipicidade, nós temos também uma dinâmica moral e de legitimidade questionável, ou seja, né, nós temos ali também uma neutralidade que não se mostra ali muito precisa, né, muito coerente, já que esse tribunal visa justamente punir aqueles derrotados, né, no conflito internacional. Mas, sem dúvida alguma, o fato de ter ocorrido o Holocausto, que tem aí um peso, né, internacional fundamental, ou seja, estados, né, na contemporaneidade estarem realmente, né, adotarem uma política de extermínio contra populações, etnias, raças e outros estados, ferindo
desconstruindo o que seria supostamente um determinado patamar civilizatório desejável já dentro dessa contemporaneidade, é algo que traz à tona, né, digamos assim, todo um sentimento internacional de reprovação que acaba apoiando, né, mesmo que tendo em vista esses problemas legais, digamos assim, a representatividade desse tribunal, especialmente no Nuremberg. E Nuremberg, ele foi um tribunal que justamente inaugura essa questão da punição de crimes contra a humanidade com relação, né, a líderes, enfim, a aqueles que comandavam conflitos armados no âmbito internacional. Eu acho que uma reflexão também importante que a gente deve fazer sempre que a gente se depara com essa questão, né, do punitivismo, do direito penal do inimigo, das punições emblemáticas no âmbito internacional, é interessante a gente voltar ao livro da Hannah Arendt, né, da filósofa alemã, A Banalização do Mal, em que justamente ela vai, né, presenciar em Israel o julgamento de um criminoso nazista, o Eichmann, e ela vai discorrer sobre isso, dizendo, nossa, aquela figura, né, julgada por ter cometido os crimes depois da Segunda Guerra Mundial através de um vidro, né, a prova de balas, isso na década de 60, e tentando ali justamente representar a encarnação de todo um mal, de toda uma suposta exceção cometida pelo momento de irracionalidade, né, da humanidade, de barbárie, que seria atípica, se formos pensar assim no médio comum, né, com relação à conduta de seres humanos em uma situação normal. Então, para ela, isso seria negativo, porque dá né, digamos, uma especialidade àquela pessoa, àquela conduta, sendo que ele era um cidadão comum, respeitável socialmente com sua família, que na cabeça dele, supostamente, né, ele estava agindo como um bom funcionário do Estado, representando ali, né, o responsável por todas pela logística dos campos de concentração no regime nazista, e para Hannah Arendt era ruim justamente essa tipificação, essa figura, né, digamos, a tentativa de se estabelecer como exceção, de forma exemplar, né, essa punição, porque retirava o lugar da análise de que cidadãos comuns e cidadãos de bem, né, poderiam cometer crimes como esse. Então, essa reflexão que gira em torno da dificuldade, né, digamos assim, de maus precedentes gerados por tribunais de exceção são importantes, e eu acho que também o registro aí, né, da obra da Hannah Arendt vale a pena, né, para a gente refletir sobre essa situação. No caso do Eichmann, especialmente, a Israel não previa a pena de morte, né? E no caso dele foi aplicado justamente por causa dessa representação. Ele representava todo o mal, né? É como se fosse essa tentativa justamente de Israel de, através dele, estar condenando todo o regime nazista e tentando expurgar a perspectiva do Holocausto. E, obviamente que também foi precedido, aí é um caso específico, né, de um rapto, na verdade de um sequestro, né, é o nome mais adequado, do sequestro do próprio Eichmann da Argentina, sem o consentimento da Argentina. Já havia toda uma legalidade aí, que foi cometida por Israel, mas que foi de certa forma minorada, pelo fato de que toda a opinião pública internacional supostamente estaria apoiando essa atitude de Israel, querendo justamente que fossem punidos, né, esses grandes vilões e responsáveis por todas essas atrocidades no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Mas então a gente tem aí esses fenômenos, né, esses exemplos dos tribunais de exceção ou tribunais de ad hoc que são criados a partir aí da Segunda Guerra Mundial, como Nuremberg, Tóquio, e depois na década de 90, né, ex-Yugoslávia, Ruanda, e com esse elemento ainda um pouco mais frágil e delicado no caso de ex-Yugoslávia e Ruanda, já que foram tribunais criados a partir de resoluções do Conselho de Segurança que tem uma formatação, né, uma conformação extremamente criticável no âmbito internacional.
Então, é uma solução, foram soluções que tiveram ali seu precedente histórico, mas que sempre foram criticadas, né? Que, na verdade, é o discurso internacional, mesmo que a favor de uma jurisdição que, né, alcançasse o âmbito internacional também, né, que pudesse transpor, muitas vezes, as limitações e a incapacidade de alguns estados de lidarem com com essas condutas, né, pudessem então alcançar esses criminosos a partir da determinação de uma jurisdição internacional, mas que fosse uma jurisdição dentro dos princípios da legalidade, que realmente fosse calcada ali, fundamentada no que já se conhece, já se tinha, né, como acúmulo no âmbito do direito internacional, do direito penal, do direito penal internacional. Mas Nuremberg trouxe desses certos precedentes, né, dessa possibilidade de julgamento de crimes contra a humanidade, da questão do julgamento dos responsáveis por esses crimes, alcançando jurisdição de outros estados. Então, há vários elementos aí que nós podemos ter como precedentes, né, em Nuremberg, que depois foram a ser utilizados também pelo próprio Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos esses registros históricos dessa polêmica em torno desse movimento pró uma jurisdição internacional, mas que, obviamente, ao mesmo tempo, né, e por outro lado, estabelecia um marco de exceção que feria uma série de preceitos do direito internacional, do direito penal, que passavam também a ser criticados pela sociedade, né, como um todo. Sociedade tanto interna, né, muitos estados, e também internacional. Agora, um outro precedente muito importante para a gente pensar o Tribunal Penal Internacional já é mais também recente, apesar de também na década de 90, mas já no final da década de 90, e que justamente para muitos comentaristas, doutrinadores, né, que fazem esse estudo do direito penal internacional, teria sido o maior precedente para definitivamente, né, se estabelecer uma negociação séria e da implementação, um apoio internacional para a implementação do então Tribunal Penal Internacional, que foi o caso do Augusto Pinochet, do ex-presidente do Chile. Ele foi preso, né, em 1998 em Londres, a pedido de um juiz espanhol, né, o Baltasar Garzón. Aí nós temos um elemento fundamental, que foi a aplicação do chamado princípio da jurisdição universal. Ele já tinha mais de 80 anos nessa época, Augusto Pinochet, que foi o ditador chileno, responsável por uma das ditaduras mais cruéis na América Latina. Há uma estimativa aí de mais ou menos 50 mil vítimas da sua ditadura, que incluía, inclusive, também, né, espanhóis. Então, em razão desse nexo, né, que seria a nacionalidade das vítimas, o juiz espanhol, por ter, né, esse representante da jurisdição de origem de algumas vítimas da ditadura de Pinochet, pede, no caso, né, ao governo londrino para que extradite para a Espanha o Augusto Pinochet. E pede primeiro a prisão dele, né, e depois faz um pedido de extradição. O Augusto Pinochet, na época, ele já se beneficiava da condição de senador vitalício, porque aí ele acreditava que, nesses termos, ele teria imunidade diplomática, e ele alegava que estava ali, né, em Londres, numa missão secreta, então uma missão de Estado, e não poderia ser, e teria que desfrutar dessa imunidade, teria direito de desfrutar dessa imunidade, e não poderia ser extraditado. Ele chega a ser preso, fica mais de 500 dias preso. Isso é importante, né, se ressaltar, porque falam assim, ele não foi extraditado, mas ele fica mais de 500 dias preso, que é justamente a argumentação de que ele está numa missão oficial não é validada, ele estava fazendo um tratamento de saúde, mas aí também é um outro elemento, né, uma saúde já debilitada, uma idade avançada, a Inglaterra resolve não extraditá-lo para a Espanha. Mas né, enfim, ele chegando no Chile,
sendo, né, obviamente, capacitado de se reintegrar, né, ao seu país, de voltar ao seu país, ali há toda uma motivação já maior para os juízes, com essa visibilidade internacional que o caso toma, deles justamente, né, serem um pouco mais ativos, né, e combatentes no caso desse registro do que foi realmente o Pinochet, né, para a sociedade chilena. E aí, 2 anos depois, quer dizer, poucos meses depois, né, porque ele ficou preso, poucos meses depois que ele chega ao Chile, já em 2000, ele perde essa condição, esse status de senador vitalício, e aí sim começam a ter vários processos realmente contra ele, alguns, obviamente, que geram prisão domiciliar, né? Ele perde todo aquele status mais, né, de certa forma, elevado do qual ele desfrutava em razão desse precedente internacional que na verdade, se fundamentava, e isso é o mais importante, no preceito da jurisdição universal. Ou seja, você uma jurisdição ser capaz de julgar, né, uma pessoa, né, e no caso mesmo de alto escalão, uma autoridade, estando ela, né, naquele momento em outra jurisdição e o crime tendo sido cometido em outra jurisdição. Então aí nós temos um cenário mais tecnicamente, digamos assim, próximo daquilo que seria, né, o modus operandi do Tribunal Penal Internacional. Então percebam, esse pedido do Baltazar Garçon acontece em 98. Em 98 a gente já tem, depois de todo um processo, né, digamos assim, avançado, conduzido por um comitê preparatório que já se dedicava à constituição, à elaboração de um tratado que fosse regulamentar o Tribunal Penal Internacional, e você tem justamente a aprovação definida, já, né, finalização e aprovação do estatuto desse Tribunal Internacional, que coincide com esse momento em que o Baltazar Garçon pede a extradição do Augusto Pinochet para a Espanha. Então, para muitos autores, esse evento é fundamental porque tem a ligação aí definitiva entre a jurisdição nacional e internacional, esse diálogo, né, complementar, suplementar entre uma jurisdição nacional e uma jurisdição internacional como um precedente aí definitivo para que haja um apoio, uma legitimidade à criação, à aprovação dessa jurisdição penal internacional. Por que eu falo que é importante essa legitimidade, esse apoio internacional? Todos esses tribunais, né, principalmente no caso do Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, que a gente tem, né, a gente vai estudar ainda nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, a responsabilidade imediata no âmbito internacional recaindo sobre os estados. E aí os estados devem buscar, muitas vezes quando preceituado pelo sistema internacional, internamente julgar, né, e responsabilizar os indivíduos que violaram os direitos humanos. No caso ali do Tribunal Penal Internacional, é essa jurisdição que vai diretamente julgar aquelas pessoas, aquelas autoridades, muitas vezes autoridades máximas do país, além de outros que tenham cometido diretamente as graves violações, né? Então, esse é um marco importante e, obviamente, que traz toda uma resistência, uma desconfiança de muitos estados, porque pode configurar aí, né, uma ameaça, uma certa relativização da sua própria soberania. Então, muitos comentaristas, analistas, doutrinadores do direito internacional falam que esse caso Augusto Pinochet, claro que tudo é um somatório histórico, né, que vem de Nuremberg, Tóquio, os problemas com relação à ex-Iugoslávia, né, a Ruanda, o Milosevic, no caso da ex-Iugoslávia, do tribunal da ex-Iugoslávia, morreu, né, teve um ataque cardíaco quando ele não chegou a ser julgado, mas ele, né, estava sendo julgado pelos crimes cometidos pela Sérvia, e o tempo todo ele dizia que aquele tribunal não era um tribunal legítimo, em razão, né, de todos esses problemas técnicos e também por ser produto de uma resolução do Conselho de Segurança, que não teria moral, legitimidade para julgá-lo. Então, havia toda uma resistência, né, primeiro, com relação e críticas com relação àqueles arcabouços institucionais já existentes, apesar de haver o reconhecimento da sociedade internacional de uma jurisdição complementar também na área penal. E aí, né,
esse precedente do Baltasar Garzón e a forma como isso influenciou a condução da jurisdição no Chile foi importante e acabou justamente, né, digamos assim, ajudando na aprovação final do estatuto que já vinha sendo negociado para a criação de um Tribunal Penal Internacional, né, o Estatuto de Roma, porque o tratado, né, que é o estatuto, como eu já falei aqui, são tratados internacionais que normalmente vão versar sobre cortes internacionais, né, que tem o conteúdo jurídico, né, que vão justamente digamos, ter como objeto a regulamentação de tribunais internacionais. Então, o Estatuto de Roma, porque, né, esse tribunal, digamos, esse tratado internacional, ele é fechado em Roma, na Itália, ele, então, é assinado em 1998 e são estabelecidos ali 60 ratificações para que, né, ele ganhe um estofo, ou seja, mais atores no âmbito internacional, um mínimo de atores ali que se consideram conveniente, apoiam a criação dessa jurisdição permanente, que não seja um tribunal ad hoc, um tribunal justamente que vai julgar os fatos ocorridos a partir da vigência daquela jurisdição, da existência daquele tribunal, né, respeitando a legalidade, o princípio da anterioridade, e tentando harmonizar o máximo possível com as regras de direito penal internacional, direito penal já existentes. E aí, como são exigidas essas 60 ratificações, demora mais ou menos uns 4 anos, né, para que se obtenham essas 60 ratificações, aí ele justamente entra em vigor, então, em 2002. Né, o Tribunal Penal Internacional, ele passa a realmente existir, né, a funcionar a partir de 2002, então ele só pode julgar crimes ocorridos a partir de 2002. Então ele não vai julgar, né, os crimes relativos, por exemplo, a Iugoslávia, a Ruanda, nada disso, tá? Só os crimes ocorridos a partir de 2002. Eu vou deixar depois até um slide, né, para vocês com relação a isso, que justamente versa um pouco melhor sobre esses precedentes, né, do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, como eu coloco aí no slide, essas negociações culminaram com a aprovação do TPI em 98, né? E que acabam intitulando justamente essas condutas que vão ser, né, aí objeto digamos assim, vão ser, digamos assim, as condutas passíveis de terem aí de acionarem a jurisdição do TPI como gross violations, violações graves, gross violations, né, GROSS violations, né, em inglês, são as graves violações que vão estar lá presentes, né, do artigo 5º, artigo 7º do Tribunal Penal Internacional, que são os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e depois, né, o crime que vai ser depois regulamentado, posteriormente, o crime de agressão. Então, essas são as gross violations que vão ter, se a gente justamente abrir o Estatuto de Roma, vocês vão ver quanto que são detalhados, né, esses tipos penais, pelo justamente respeito ao princípio da legalidade. Ou seja, você não pode estabelecer ali uma conduta como, né, cabível de ser tutelada, né, pelo Tribunal Penal Internacional, abarcada pelo Tribunal Penal Internacional, uma analogia. Justamente a conduta tem que estar claramente contida na definição do tipo penal, né? E só vão poder ser aquelas condutas cometidas a partir de 2002, tá? Então, no nosso, enfim, nos slides, são 6 mais ou menos que eu deixo ali para vocês, a gente fala um pouquinho dos precedentes, e a gente tem no 6º slide alguns artigos que eu considero artigos principais, né, para que vocês depois deem uma lida, enfim, né, entendam um pouco melhor sobre o funcionamento desse Tribunal Penal Internacional. Então, a gente sabe que o Tribunal Penal Internacional já está, né, em vigor, ou seja, e obviamente já foi também incorporado no ordenamento jurídico
jurídico interno brasileiro pelo decreto 4.388, né? E aí, então, o Brasil já reconhece a jurisdição. É até interessante porque tem até um preceito constitucional, né, que estabelece que o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que advém justamente da emenda constitucional 45, que, enfim, como produto da reforma do judiciário, né, que seria justamente o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, que não seria necessário, tá? Mas por algumas polêmicas que a gente vai mencionar aqui, referente ao funcionamento do Tribunal Penal Internacional, eu acredito que o legislador tenha considerado importante colocar esse reforço na Constituição, porque percebam, se o Brasil ratificou o tratado, ele já é um decreto legislativo em vigor do ordenamento jurídico interno, né? É óbvio que a gente deveria cumpri-lo, é óbvio, né, que o Brasil deveria reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, por que colocar lá na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil vai reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Primeiro, porque justamente, né, todos esses aparatos internacionais que estabelecem jurisdições acima da própria jurisdição do Estado, mesmo que de maneira complementar, eles recebem uma certa resistência dos estados parte, e além disso há pontos supostamente polêmicos no que tange a aplicação e o funcionamento do Tribunal Penal Internacional que podem gerar algum tipo de resistência futura, né, com relação a, por exemplo, possibilidade de um brasileiro ser ou não julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Acredito também que seja por isso que o legislador, na época da emenda 45, que é chamada emenda da reforma do judiciário, tenha, né, também, dentre outros, né, dentre o parágrafo 3º, também acrescentado esse parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição. Então, a gente tem a competência, né, do Tribunal Penal Internacional, que é justamente tutelar esses crimes de maior gravidade no âmbito internacional, né, de fazer julgar não só aqueles que foram os mandantes do crime, mas também os que realizaram, efetivaram justamente, né, concretamente o crime. Isso é importante, às vezes gera uma certa, digamos assim, um certo estranhamento, você pensar, nossa, mas o comandante mandou aquele soldado, estava cumprindo ordens, aí ele acabou exterminando aquele grupo, ele acabou estuprando aquelas mulheres, mas é porque ele foi, né, isso foi uma ordem, né, que ele estava cumprindo, e mesmo assim ele vai ser punido? Sim, porque o Tribunal Penal Internacional tem essa lógica, que o crime não ocorra de forma alguma, principalmente por se tratar de uma gross violations. Então, não existe aquele excedente de ordem cumprida. Não, o soldado deve saber, ele tem que ter até um treinamento, né, em termos de direito penal internacional, de que mesmo que ele esteja recebendo ordens, ele não pode realizar esses atos, né, os atos contidos lá nos tipos previstos, né, especialmente no artigo 5º do Estatuto de Roma, tá? Cometer esses crimes contra a humanidade, né, crimes de genocídio, tá? De agressão, enfim, os crimes de guerra, eles, né, não pode, mesmo que supostamente obrigado a realizar, tendo em vista, né, uma ordem de algum superior. Os dois vão ser condenados, né? Tanto aquele que emitiu a ordem, quanto o soldado, enfim, aquela, né, aquela pessoa de menor patente que tenha cometido o crime. Porque justamente o fundamento é que isso não ocorra, né? Então vai atingir diretamente a fonte, né, da realização do crime, assim como a autoridade que supostamente teria, digamos, comandado, né? Mandado justamente que fosse realizado, tá? Então, nós temos as condições de exercício da jurisdição, que são importantes, assim como os legitimados ativos, essas condições prévias do exercício da jurisdição. Em última instância, hoje se entende, né, que tanto aquele que vai ter, digamos assim, que o crime tenha ocorrido no território de um estado parte, mas também cometido por um soldado, uma pessoa, né, cujo estado seja também parte no Tribunal Penal Internacional. Havia uma discussão por razão da redação desse artigo 12, que no início trouxe alguma confusão, que poderia levar a se pensar, a se interpretar
né, que se mesmo, digamos assim, se o soldado tivesse cometido crime no território de um estado parte, mesmo o seu estado não sendo parte, ele poderia ser supostamente condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas a interpretação final, né, da leitura aí conjugada dos incisos, né, do artigo 12, nos leva justamente a entender, a crer que há necessidade, né, de que de que quem cometeu, né, efetivamente, seja de um estado, quem vai ser julgado em última instância, seja nacional de um estado que reconheça a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tá? Isso foi importante, vamos pensar o seguinte, que vocês vão depois de ler o artigo 12 e vão observar que talvez caiba alguma outra interpretação, mas isso foi importante porque havia em última instância também, né, por parte dos próprios, né, juristas e que apoiadores do Tribunal Penal Internacional, um receio de que ele fosse totalmente desacreditado. Imagina se, digamos, os Estados Unidos está atuando, um soldado americano está atuando no território, né, de um determinado país, brasileiro, por exemplo, em que o Brasil é parte do Tribunal Penal Internacional, mas esse soldado americano não. Vai que esse soldado americano comete um crime contra a humanidade e o Tribunal Penal Internacional quer condená-lo. Simplesmente os Estados Unidos não iriam entregar, né? Ele tem um poder no âmbito internacional tão consolidado ao ponto de dizer eu não ratifiquei esse tratado, não reconheço essa jurisdição, não vou entregar. E haveria muito pouco que fazer com relação, né, por parte do Tribunal Penal Internacional. Isso poderia, paulatinamente, desqualificar, desacreditar o tribunal, né, na medida em que ele fosse condenando pessoas, né, pedindo pelo menos a prisão, e isso não fosse respeitado no âmbito internacional. Então, essa interpretação de que essa jurisdição só se aplicaria restritivamente àqueles, né, nacionais de países que efetivamente reconhecem a jurisdição do tribunal, ela, de certa forma, também ajuda a resguardar, né, a imagem, né, e a eficácia o reconhecimento, né, e de certa forma até a eficácia desse tribunal no âmbito internacional. Então a gente tem um problema, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, no caso, os Estados Unidos não reconhece a jurisdição, não ratificou o Estatuto de Roma, não reconhece a jurisdição do TPI, né? Então a gente tem aí essa questão, mas essas condições prévias ao exercício da jurisdição, depois vocês também podem ler com mais calma aí no artigo 12. Você tem os legitimados ativos, né? O que poderia ter de especificidade além dos estados, parte, né? A questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas como legitimado ativo, uma peculiaridade do Tribunal Penal Internacional, porque se reconhece que é um órgão que obviamente trata, né, com a questão do uso da força no âmbito internacional e obviamente pode ter o registro da ocorrência dos crimes relacionados à solução de conflito. Então ele poderia, ao ter o registro dessas ocorrências, poderia justamente acionar o Tribunal Penal Internacional. Então se considerou que ele seria um órgão legítimo, né, a ser um legitimado ativo, a gente sendo um pouco redundante, né, na funcionalidade do Tribunal Penal Internacional. Mas isso não quer dizer que o Tribunal Penal Internacional seja parte das Nações Unidas, seja um órgão da ONU, não tem nada a ver, tá? É um tribunal específico que não tem nenhuma relação direta com a Organização das Nações Unidas, salvo o fato do Conselho de Segurança ser um legitimado ativo, tá? Para também, né, propor aí alguma denúncia com relação a alguma pessoa que tenha cometido algum dos crimes previstos lá no artigo 5º do Estatuto de Roma. E nós temos aí a possibilidade interessante também do promotor, no caso do Tribunal Penal Internacional, agir ex officio. Quer dizer, ele tendo denúncias, ao receber denúncias no que tange ao cometimento desses crimes, dos crimes previstos no artigo 5º, ele mesmo pode já, né, acionar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, o que é muito interessante, né? Essa possibilidade aí do próprio procurador do Tribunal Penal Internacional, retirando um pouco só da chancela um pouco mais política, né? Eu acho que é uma tentativa justamente de dar um pouco mais de independência e neutralidade do Tribunal Penal Internacional, se retirar, né, de organismos de entes somente políticos, né, especificamente políticos, essa legitimidade, né, de acionar
à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, tá? Então, no tocante à legitimidade ativa, esse é um dado interessante. Aí nós temos vários princípios, né, do direito penal aplicados, que estão no artigo 20 e seguintes, como a proibição do bis in idem, né, a questão da anterioridade, da legalidade. Então, vocês vão ver aí, a partir do artigo 20, eu recomendo a leitura para vocês, né, que justamente se tenta a fazer aí, né, justamente essa consolidação dos princípios que são característicos ao direito penal, né, e penal internacional agora, e que estariam sendo obedecidos por esse tribunal agora permanente, né, diferenciando essa sua lógica institucional daquela lógica anterior dos tão criticados, né, tribunais ad hoc, né, que serviram como precedente, claro, para o Tribunal Penal Internacional, mas que descumpriam em grande medida os preceitos do direito penal e que por isso perdiam muito da sua credibilidade, né? Então nós temos aí todos os princípios da irretroatividade, como eu já falei, que é muito importante, né? Só vai poder julgar os crimes cometidos a partir justamente da vigência do tribunal. Então, a gente tem aí todos esses preceitos que eu já mencionei aqui do direito penal, contemplados também no Estatuto de Roma, estabelecendo os princípios, né, do direito penal aplicados a partir aí do artigo 20. A questão da responsabilidade criminal individual, que é fundamental, né, que é um grande diferencial desse Tribunal Penal Internacional e que é típico do TPI, porque obviamente e que tem a ver com a natureza do próprio direito penal. Então nós não temos isso na Corte Internacional de Justiça, essa possibilidade, assim como não temos também nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, né, que vão julgar estados. O sistema vai julgar o estado e vai atribuir ao estado a obrigação, né, de julgar pessoas. No caso, o Tribunal Penal Internacional inova porque ele tem essa possibilidade, né, da responsabilidade criminal individual prevista lá no artigo 25. E também essa dinâmica, né, que está diretamente relacionada da questão da responsabilidade dos superiores hierárquicos, lá no artigo 28. É a responsabilidade tanto de quem cometeu o crime, especialmente, né, de quem cometeu, e daqueles também, tendo que se provar isso, obviamente, né, de quem realmente realizou as ordens, né, concedeu as ordens para a realização desses crimes, tá? Então, isso foi um marco para o direito penal internacional, que teve, assim, também como um grande precedente, sem dúvida alguma, o caso do Pinochet, né? Que era o senador vitalício, e no caso estava sendo julgado pelo fato, né, de, na época, ser inclusive o presidente de um país que comandou uma ditadura sangrenta, né, cometendo uma série de crimes contra a humanidade. Então, nós temos aí a grande marca, né, do precedente da acusação do Baltasar Garzón ao Augusto Pinochet nessa premissa, né, importante de responsabilidade dos superiores hierárquicos previstos no artigo 28. Um artigo muito importante que merece também um comentário à parte é o artigo 29, que fala da imprescritibilidade. Essa que seria um dos princípios também de uma das lógicas operacionais do Tribunal Penal Internacional, né? Isso pode ser um problema para muitos, porque significa que esses crimes contra a humanidade, ou essas gross violations, né, essas violações graves que caracterizam digamos, o acionamento, né, da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, não prescreve. Então, ocorrido a partir de 2022, você tem a possibilidade de julgamento ad infinito a partir, de 2002, né? Ocorrida a partir de 2002, você tem a possibilidade de julgamento ad infinito. E com isso, a gente tem, né, uma vez que a tortura é um crime contra a humanidade, uma discussão sobre essa questão, né, de que, bom, já que o Tribunal Penal Internacional consolidou a imprescritibilidade dessas gross violations, desses crimes graves, especialmente os crimes contra a humanidade, que incluem inclusive a tortura, então a tortura agora é um crime ao qual não caberia prescrição. Isso teria também fundamentado, né, ações de inconstitucionalidade com relação à lei de anistia brasileira, por exemplo.
não é? É o que é um ponto questionado até hoje. Ou seja, quando se anistiou todo mundo, mesmo os torturadores, né? Que obviamente cometeram torturas atrozes durante a nossa ditadura. Então é possível anistiar, ou seja, não vai mais ser julgado se esses crimes não prescrevem. Então, isso alimentou essa discussão com relação também à imprescritibilidade do crime de tortura e à impossibilidade de se atribuir anistia a esses crimes. Então, a lei de anistia passou a ser objeto também, né, de questionamento, de ação de inconstitucionalidade, né? E aí, no caso, a necessidade de se não só identificar, né, com comissões de memória e verdade quem havia cometido os crimes, mas também de punição, né? Isso é um avanço que o Brasil ainda não chegou, mas que plenamente, mas que tem se recebido cada vez mais pressão e razão dessa, né, discussão consolidada, que obviamente que está aí posta, né, a partir do que está colocado no Estatuto de Roma. Agora, né, toda essa discussão, pode pensar, não, tá certo, realmente, imprescritível, tortura, punição de crimes contra a humanidade, mas há muitos teóricos não punitivistas, né, que justamente reclamam desse preceito, mesmo, né, reconhecendo as atrocidades representadas por esses tipos penais, mas falam, gente, não pode haver nenhuma conduta que não prescreva, né? Isso seria algo justamente muito próximo de uma lógica de um tribunal de exceção, tá? Então, há teóricos, né, teóricos críticos, teóricos mais voltados a teorias não punitivistas, que são muito críticos, inclusive, dessa dinâmica estabelecida de imprescritibilidade a partir do Tribunal Penal Internacional. Então, é um debate interessante aí até a se travar, né, a favor ou contra a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, né? Não é algo que tenha aí um apoio unânime de todos os doutrinadores, mesmo os mais críticos, os contrários às ditaduras, né, à tortura. Mesmo assim, eles acham que que não deveria se aplicar esse princípio da imprescritibilidade, tá? Bom, nós temos disposições sobre composição e administração do tribunal, também lá no artigo 34, e aí eu recomendo vocês a lerem, porque há uma questão interessante, né, e aqui a gente deve reforçar, que os tribunais internacionais, eles emitem, né, sentenças vinculantes, e não cabem recursos dessas sentenças. E muita gente fala, bom, mas no caso também no caso, né, de uma condenação penal, ela aconteceria sem nenhum grau de recursal. Há na conformação interna do próprio tribunal uma instância que seria uma instância já coletiva e recursal, dentro da própria estrutura do próprio tribunal, não fora, né, o recurso a outro tribunal, mas dentro do próprio tribunal, na sua estrutura hierárquica. Vocês podem observar isso da leitura do estatuto. Há uma possibilidade de revisão de uma primeira decisão obtida, né? Então é bem interessante, ou seja, por necessidade de respeito, inclusive, né, a esse trânsito em julgado, né, esse devido processo legal, no caso especialmente, né, da jurisdição penal, que houvesse aí uma instância recursal dentro da estrutura administrativa e institucional do próprio Tribunal Penal Internacional. Então há essa instância recursal e coletiva, tá? Com relação às penas, eu acho que aí vale a pena, né? Eu acho que é importante a gente analisar um pouquinho melhor, assim como também a diferença entre entrega e extradição, que está prevista lá no artigo 102 do próprio estatuto, né, do Tribunal Penal Internacional, porque são as questões que mais gerariam, talvez, né, teriam motivado a inserção daquele artigo 5º, parágrafo 4º que eu mencionei para vocês. Porque, percebam, havia, né, uma discussão, inclusive, sobre a possibilidade da pena de morte, né, a ser aplicada pelo Tribunal Penal Internacional. Não está julgando crimes de lesa humanidade, gross violations, graves violações. Seria importante também uma punição à altura para garantir, né,
a não repetição e, obviamente, se evitar qualquer crime, mas essa perspectiva ela foi abandonada uma vez que era muito importante, né, se afastar ao máximo possível daquela forma de operacionalidade, né, forma operacional, né, que era justamente utilizada pelos tribunais de exceção ou tribunais ad hoc, ou no caso mesmo, né, de situações totalmente anômalas, como foi o caso do julgamento do Eichmann, né, e que, né, não estava ali submetido a nenhum tribunal especificamente, mas foi apenas, né, uma iniciativa do próprio de Israel, autonomamente, que retira o Eichmann da Argentina e resolve julgá-lo internamente na década de 60. Então, bom, são tribunais de exceção, né, que obviamente, né, não pode se então que se aplicava-se pena de morte, que tinha em grande medida um intuito meramente vingativo e que poderia, né, reaproximar esse tribunal dos tribunais de exceção ou tribunais ad hoc, que buscavam se suplantar, né, e ultrapassar, que poderiam ter servido como registro histórico interessante, mas que deveria ser ultrapassado, né, serem ultrapassados com a consolidação desse tribunal permanente. E aí, então, a pena de morte foi, né, cogitada como pena no início, nos trabalhos preparatórios, no comitê, né, no TRAPCON, no comitê preparatório do tribunal, mas se desistiu. Aí nós temos a pena perpétua, que se manteve, né, e que mesmo assim hoje é questionável, mas se manteve então, né, como paliativo ou alternativa à pena de morte, a pena de prisão perpétua. Nós temos a pena de até 30 anos, que seria, né, o que pelos estudos internacionais aplicados em muitos países como pena máxima, como até no caso do Brasil, tá? Pena também de pecuniárias, né? São as penas inclusive de resgate daquilo que foi roubado no decorrer de conflitos armados, né, que foram obtidos impunemente, ilegalmente, de populações que tivessem sofrido ali, né, com os crimes contra a humanidade, enfim, que normalmente tem a ver com os espólios de guerra, né? Então, a condenação também prevê a necessidade de se devolver esse ganho patrimonial obtido ilegalmente, de forma criminosa, no decorrer do conflito armado, tá? Então, nós temos essa possibilidade. E, para a gente entender, isso foi um dos elementos, né, que causou muita resistência, assim, uma preocupação na época em que justamente o projeto, né, e no caso o tratado foi trazido à discussão nas comissões, né, também de Constituição, Justiça e Cidadania, né, no caso do Congresso Nacional, porque, como que a gente pode permitir que potencialmente, né, um cidadão brasileiro, e a gente vai discutir que até o brasileiro nato, essa é uma outra questão também, possa vir a sofrer, ser, né, penalizado com esse tipo de pena, né? Se no caso da extradição, a gente exige que haja a conversão desse crime, né, no país lá que ultrapasse 30 anos, apenas privativas de liberdade de no máximo 30 anos. Quando a gente viu extradição, se vocês se recordam, né, que o Brasil também, para entregar para efetivar a extradição da pessoa, né, cujo pedido foi feito, pede para que, se lá nesse país haja uma pena superior a 30 anos, que essa pena seja convertida numa pena privativa de liberdade de até 30 anos. Então, como admitir que um brasileiro, inclusive nesse caso aqui, o que difere até da extradição, um brasileiro nato possa vir a ser entregue para o Tribunal Penal Internacional para ser condenado à pena de prisão perpétua. Então foi necessário justamente o convencimento, né, nas instâncias ali do Congresso Nacional, o ministro Cachapuz, na época representante do
Ministério das Relações Exteriores, teve várias audiências no âmbito do Congresso Nacional, tentando apresentar o projeto, né, porque era muito importante para o Brasil que o Brasil integrasse esse sistema penal internacional à época, né, configurando realmente um país que estava mais coadunado com os novos preceitos de direito internacional, que também inauguravam toda uma nova ordem aí na década de 90, que se presumia, né, que fosse uma nova ordem depois do fim da bipolaridade, então que o Brasil se caracterizasse justamente como um país que cumpridor dos direitos humanos, né, digamos, filiado aí às principais instâncias internacionais de proteção dos direitos humanos, especialmente o Tribunal Penal Internacional. Também se acreditava que aumentaria supostamente as chances do Brasil em integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente se ele tivesse ratificado o Tribunal Penal Internacional. E aí tem um outro detalhe também, né? Não caberia reserva a nenhum dos dispositivos do Estatuto de Roma, né? No caso do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Isso é uma peculiaridade desse atual, né, dos grandes tratados de proteção dos direitos humanos. Então, você ratificar integralmente o Estatuto de Roma, sem nenhuma reserva, sem nenhuma emenda, ou estaria fora. Então, para o Brasil era muito importante o convencimento, né, obviamente, do Congresso, para que aprovasse e transformasse em decreto legislativo o texto na sua integralidade, aceitando, inclusive, a possibilidade, aí, a insegurança de que um brasileiro fosse entregue até para cumprir uma pena de prisão perpétua. Só que, né, há disposição, vocês vão observar aí, né, nos seguintes artigos, inclusive com relação às penas, dessa pena de prisão perpétua ser convertida numa pena máxima de 30 anos, né, privativa de liberdade máxima de 30 anos, e foi nesse ponto, né, que obviamente que eles concentraram seus esforços de convencimento no Congresso Nacional, alegando que sempre ia ser pedida essa conversão. Só que é importante a gente sempre se ater à linguagem, né, por que gerava insegurança? Porque diz que o tribunal pode, né, converter se houver incompatibilidade com a legislação interna do país, né, de origem da pessoa, enfim, ali que está sendo acusada, né, obviamente condenada, que poderia ser convertida em uma pena privativa de liberdade no máximo 30 anos, mas não é uma garantia cabal, mas provavelmente por questões diplomáticas isso realmente deve vir a ser seguido, né. E aí, então, esse brasileiro ou brasileira, eu estou falando agora nesse caso do Brasil, que faz parte, né, que integra o Tribunal Penal Internacional, poderia ser entregue ao Tribunal Penal Internacional. E por que no caso do Tribunal Penal Internacional chamamos de entrega e não de extradição? Não vai ser extraditado. Porque aí, justamente, no caso da extradição, a gente só extradita, né, brasileiros naturalizados. Os brasileiros natos, eles não são extraditados. Até porque, pelo vínculo da nacionalidade, né, esse nexo causal, o Brasil sempre vai exercer jurisdição, no caso, sempre que houver um nacional envolvido. Então, não vai ficar impune, né? O Brasil pode julgar pelo fato dele ser nacional, mesmo o crime não tendo ocorrido no Brasil. Mas, então, por isso, em caso da extradição, né, o Brasil se dá o direito de não extraditar brasileiros natos e só os naturalizados se o crime ocorreu antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Mas no caso do Tribunal Penal Internacional, nós não chamamos de extradição, e sim de entrega. Ou seja, o Brasil pode entregar, inclusive, um brasileiro nato. E isso também foi objeto de muito debate no Congresso Nacional à época, porque poderia ser considerado algo até inconstitucional. Mas o próprio estatuto, lá no artigo 102, né, Estatuto de Roma, estabelece a diferença entre entrega e extradição, que é uma diferença muito teórica, né? Mas que faz algum sentido, porque diz o seguinte, bom, na extradição, você não está entregando o brasileiro, você não vai extraditar um brasileiro nato, porque a extradição é o seguinte, é você extraditar para um outro país, né, que tem o seu direito, que vai julgar do jeito dele ali, né, e com a sua jurisdição autônoma, única, soberana. No caso da entrega, nós estaríamos entregando para um tribunal do qual nós fazemos parte, que nós integramos. É como se nós estivéssemos compartilhando o exercício dessa jurisdição numa instituição internacional. Então, indiretamente, é como se o Brasil estivesse julgando,
né? Entende? Seria a diferença para uma extradição que ocorre, né? Cujo julgamento ocorreria na circunscrição ali de um único estado, né? Com a sua jurisdição autônoma e singular. No caso de um Tribunal Penal Internacional, é uma instância internacional coletiva do qual o Estado faria parte, então simbolicamente nós também estaríamos julgando esse nacional, tá? E seria, obviamente, também no caso, né, do reconhecimento de crimes de lesa humanidade, só excepcionalmente. Bom, obviamente que há críticas possíveis a esse tipo de diferenciação, por sendo considerado muito abstrata, mas simbólica, né? Mas é o que realmente se coloca e acabou que nós tivemos aí, logramos a aprovação, né, desse estatuto, que hoje, como eu falei, já é um decreto em vigor, né? Um aspecto também, no caso, em vigor no Brasil, né? Um caso importante também é o lugar de cumprimento da pena, que para muitos também é algo delicado, mas que se justificaria por um mínimo grau de excepcionalidade que acaba sendo, né, configurado pelo Tribunal Penal Internacional, uma vez que o bem está julgando crimes de lesa humanidade, que essa pessoa não necessariamente vai cumprir pena no país aonde, né, da sua origem, né, por conta muitas vezes até dos riscos que ele pode correr, né, pela, digamos assim, a gravidade do crime cometido, seria às vezes difícil até garantir a segurança dessa pessoa, então ela iria cumprir pena em outros países, tá? Em países que se já tem uma tradição de oferecerem vagas, né? Em seus presídios, em seus departamentos penitenciários, para que essas pessoas cumpram penas, tá? Então o Tribunal Penal Internacional pode enviar, inclusive, essa pessoa para outros países, que às vezes é muito criticado, porque como é que essa pessoa, por exemplo, vai receber visitas, né, de seus familiares, uma vez que está cumprindo pena em outro país? Mas é algo que, em última instância, diz respeito aí a algum grau de especificidade, né, do tribunal que vai julgar crimes que supostamente não seriam crimes cometidos sempre, né, mas crimes de maior gravidade, crimes de lesa humanidade, né, crimes de guerra, agressão, genocídio, tá? Crimes contra a humanidade. Bom, então, e aí vem também essa discussão, né? Para fechar, um aspecto importante que, poxa, então são sempre crimes que, né, supostamente também internacionais, que foram acontecidos só em conflitos armados em outro território, né, envolvendo vários estados, aí que também há uma perspectiva importante a ser considerada. Não, né? A gente pode ter, se a gente, por exemplo, for ler a descrição do crime contra a humanidade, a gente vai ver que extermínio de população como uma política de grupos, né, como uma política oficial de autoridades de Estado, pode ser considerado crime contra a humanidade. Então, determinadas ações de extermínio, né, que levem a extermínio de grupos, em comunidades, por exemplo, até do próprio Rio de Janeiro, estou dando aqui um exemplo, pode ser considerado crime contra a humanidade, tá? E a leitura do tipo vale muito a pena, né? Porque isso também trouxe à tona outras modificações advindas, né, da emenda, que culminaram, melhor dizendo, que estão previstas, né, na emenda constitucional 45, 2004, que é essa questão da reforma do judiciário, para, em alguns aspectos também específicos, preparar para esse potencial de exercício de uma jurisdição internacional. Ou seja, se houver esse crime ocorrido, né, um crime contra a humanidade, ele pode se ocorrer num conflito armado nacional. E isso levar ao acionamento da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, já que o país reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, entende? Claro que aí, no caso, vai ser aplicado o princípio da complementariedade, que a gente vai ver também que vai ser um princípio utilizado para se acionar também a jurisdição dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, que vamos estudar mais à frente. Ou seja, deve-se esgotar os recursos internos, né? Se eles não forem eficientes, aí sim caberia a possibilidade de, digamos assim, de se acionar, né, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, tá? Essa possibilidade em potencial trouxe também aquele instituto da modificação de competência, quando aprovado, né, pela Procuradoria
né, pelo MP, de certa forma, né, pelos procuradores, no caso de crimes de direitos humanos, porque percebam de se retirar, né, da jurisdição estadual e se levar, em último caso, para a jurisdição federal. Isso é interessante por quê? Porque, no caso, se o crime se considera não resolvido, né, e se há uma suspeição com relação àquele julgamento no âmbito estadual, percebam-se, pode-se achar que, né, houve um crime de lesa humanidade, pode-se achar que o país não deu conta de julgar aquele crime, e aí pode-se acionar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E obviamente que é muito negativo e muito simbólico, né, o acionamento dessa jurisdição para qualquer país, pelo menos politicamente. Então, o Brasil hoje tem esse dispositivo que advém também, né, da uma forma de reação, de adaptação à incidência agora da potencial, né, da jurisdição do Tribunal Penal Internacional também no Brasil, já que ratificou o Estatuto de Roma, de se transferir, né, a jurisdição do âmbito estadual, que se considera que talvez uma possibilidade de corrupção, né, de proximidade muito grande com o território, com pessoas envolvidas no crime, para uma esfera federal em que supostamente haveria uma garantia maior de neutralidade e de adequação, né, e de efetivo julgamento, né. Houve a possibilidade na época da freira Dorothy, não sei se vocês se recordam, uma missionária americana, né, que foi morta e assassinada por defesa justamente, né, da própria, né, dos direitos dos povos indígenas, da Amazônia, dos recursos naturais. Ela foi morta. Nos primeiros julgamentos dela, todos, inclusive os mandantes, né, que já supostamente haviam provas até substanciais da responsabilidade, foram absolvidos. Isso teve uma repercussão muito ruim internacional. Se cogitou até, inclusive, de se transpor para o âmbito federal. Mas antes disso, né, com esse receio também da consubstanciação, digamos assim, na adequação, né, e da suspeição da esfera estadual, se anulou o julgamento e foi feito um outro julgamento, né, para o impacto da absolvição de todos ali no primeiro julgamento da missionária da freira Dorothy. Então não se chegou, obviamente, a nem se cogitar o Tribunal Penal Internacional, mas poderia ser um caso, né? Imagina, se não houvesse a solução, primeiro, né, de anulação desse julgamento, se não se transpusesse aí, no caso, nem para a esfera federal, né, e mesmo assim se continuar sem a devida solução do caso, com responsabilização dos criminosos, no crime de extermínio, porque havia ali, obviamente, toda a consubstanciação que era uma prática comum no Estado, o extermínio de defensores de direitos humanos, né? Isso também com consentimento e conivência do próprio Estado, isso poderia ser objeto de exercício de jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, para se evitar todas essas manobras, houve a anulação do julgamento e um novo julgamento. Então, essa jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ela pode ocorrer, né, com relação a crimes, que aí, obviamente, ali também crimes, né, previstos no artigo 5º do próprio Estatuto, no próprio país, né, em conflitos estabelecidos no próprio país que configurem a conduta, né, como crimes de lesa humanidade. E então a gente tem que ter aí, no caso, né, um treinamento também de policiais, no âmbito militar, civil, né, principalmente os policiais militares, com relação ao próprio funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Eu, inclusive, já dei vários cursos, né, em cursos de segurança pública, com relação ao funcionamento do Tribunal Penal Internacional, justamente que pode recair sobre as condutas deles, né, tendo em vista todo o cenário, né, problemático de segurança pública que a gente tem no país, tá? Então, a gente fica por aqui. Eu acho que a gente, né, digamos, abarcamos os pontos fundamentais referentes ao funcionamento aí do Tribunal Penal Internacional. Desculpem aí o latido do cachorrinho, tá? Que aqui agora de manhã, né, trabalhar em casa tem essas nuances, né? Fica latindo o tempo todo. Agora se acalmou um pouquinho. Quaisquer dúvidas, tá? Que vocês tenham com relação ao tema, nós vamos ter aí também o apoio dos textos e do trabalho dos monitores e monitoras, tá? Até a próxima aula. Vou deixar os slides na plataforma.